O drama de Antígona, que contra as leis humanas de Creonte afirma as leis divinas inscritas no seu coração, surge como antigo símbolo de um conflito ainda atual. Antígona é o protótipo desses moralistas intransigentes que, desdenhosos dos bens terrestres, proclamam a necessidade de certos princípios eternos e que se obstinam, a qualquer preço, mesmo que seja ao preço das suas vidas ou até das vidas de outros, a preservar a pureza das suas consciências. Em Creonte, encarna-se a política realista, apenas preocupada com os interesses da cidade e decidida a defendê-los, não importa por que meios. Através de toda a história, este conflito perpetuou-se, sem que nenhuma das partes tenha sido capaz de convencer a outra. Cada uma está encerrada no seu próprio sistema de valores, em nome dos quais nega os do adversário. Em vão, o realista gaba as virtudes dos seus métodos, a utilidade dos resultados obtidos. Aos olhos dos moralistas apenas movidos pelos princípios eternos, a ação daqueles aparece sempre como fútil, indiferente. Quaisquer que sejam os sucessos de que o político se envaideça, é incapaz de atingir o verdadeiro bem. A ascensão e a queda dos impérios, o descobrimento da terra, a invenção das máquinas, a multiplicação da espécie humana, das cidades, das fábricas, não abalam o desprezo sobranceiro da alma devotada ao culto da virtude. Mas é em vão que o moralista censura ao homem de ação as falhas com que este se mancha e a futilidade dos seus fins. Este vê os fins que persegue como incondicionalmente desejáveis e sabe que neste mundo que é o seu, apesar das fábulas edificantes para benefício das crianças, a virtude é mal recompensada. O que manda é a força. Os discursos morais não são mais, para ele, do que conversas inúteis e os escrúpulos são uma fraqueza tática. Esta dualidade fundou-se por muito tempo na crença de que o homem tinha de pertencer ao mesmo tempo a dois mundos. No tempo de Antígona, o grego via-se como filho da cidade, mas também como descendente das larvas ancestrais. Habitante da terra, era ao mesmo tempo futuro hóspede dos infernos. Devia obediência aos governos terrenos e às potências subterrâneas, e isso obrigava-o, por vezes, a optar entre duas ordens de valores inconciliáveis. Entre Antígona, fiel ao culto dos mortos, e Creonte, virado para o futuro de Tebas, nenhum entendimento é possível. Na Idade Média, o cristão pertencia ao reino de Deus e ao século. E geralmente havia conflitos entre os seus interesses espirituais e os seus interesses temporais. Se queria verdadeiramente salvar a alma, o mais prudente era renunciar a este mundo. Se se empenhava em empresas terrenas, aceitava abertamente que pecava, embora redimindo as faltas por meio da penitência. A importância que se dava à ideia de penitência mostra bem que se dissociava habitualmente a política da religião. Ao agir para fins terrenos, estava-se praticamente certo de se estar a perder a alma. Para se obter o perdão, era preciso penetrar resolutamente num outro domínio, o da oração, das esmolas, das peregrinações, das manifestações gratuitas e simbólicas. Hoje em dia, quando um grande número de homens já não acredita nos infernos, nem nos céus, o conflito que opõe moralistas a realistas reveste-se de um sentido completamente diferente. Outrora, o homem encontrava-se dividido entre dois mundos, mas neste mundo de cá, a situação era simples. Estava encerrado nos limites de uma cidade, de uma província, de uma nação ou de uma civilização e, aliás, salvo raras exceções, a condução dos assuntos públicos estava reservada a uns poucos especialistas. Presentemente, quase todos os homens têm uma existência política e para quase todos se coloca o problema da ação. E nunca este problema foi tão complexo, porque cada indivíduo já não é somente membro de um país, mas mais ainda de uma classe consciente de si mesma, de uma civilização que ultrapassa os limites da nação. Do mundo inteiro de que todas as partes são estreitamente solidárias. Sabe que a sua ação interessa para o futuro, tanto como para o presente, que existe pelos afetos que provoca, tanto quanto por si mesma. Os seus projetos são mais vastos do que em tempos, são múltiplos e muitas vezes contraditórios. Será preciso sacrificar a classe à nação, a nação à classe? A geração de hoje à de amanhã? Ou o futuro a uma paz provisória? Que devemos querer? E para chegarmos ao que queremos, que devemos fazer? Os homens hesitam em responder. Perante a ideia de repetirem estas perguntas sem apelo, angustiam-se.
Ainda estão mal habituados a reinar sozinhos sobre a terra e a liberdade assusta-os. Assim, muitos deles procuram refúgio numa destas duas atitudes opostas, mas igualmente capazes de os libertar de si mesmos: um moralismo intransigente ou um realismo cínico. No primeiro caso, escolhem obedecer a uma necessidade interior, encerram-se na mais pura subjetividade. No segundo caso, decidem submeter-se à necessidade das coisas. Perdem-se na objetividade.